Pessoal, eu dei uma parada na leitura do capítulo 5. Eu vou continuar. O cachorro começou a latição aqui chata aqui. Só dar uma recapitulada. A gente está estudando aqui no capítulo 5, percebendo o seguinte, que o iniciante na maçonaria, ele entra lá com propósitos ali materialistas, né? Como eu disse ali no começo, com intenções ali de relacionamentos e tal, e ele se depara com alguns símbolos tal, e esses símbolos estão em duplo significado, o significado ali para ele no início e posteriormente, se ele crescer na maçonaria, passa a ter um outro significado, um significado real. Correto? Isso são poucos que chegam lá em cima tal. E esse significado real também passa a ser algo que o prende à maçonaria pelo fato dele ter se comprometido não apenas materialmente, mas até quando ele chega nesses pontos, nesses graus mais altos, ele já está comprometido toda a vida dele, material, familiar e principalmente espiritual já estão comprometidos. Por isso que são poucos que alcançam o nível máximo da maçonaria, certo? E quando eles se alcançam, é porque realmente eles estão totalmente comprometidos com o verdadeiro Deus da maçonaria. E essa questão do verdadeiro Deus da maçonaria, eles usam muito a questão do verdadeiro nome, o nome que traz o conhecimento do nome da maçonaria, do verdadeiro Deus, a palavra perdida, a que traz a luz, né, o conhecimento, que traz ali o poder de discernir todas as coisas, né? A velha prática, a velha oferta da serpente para Eva, né? Que é a questão do conhecimento, conhecer o verdadeiro nome, o nome perdido lá no ritual, que lá para frente a gente vai entender como que foi esse ritual. Eu não, se eu não me engano, nesse livro ou no outro que eu tenho aqui sobre maçonaria, explica bastante como é o ritual ali para os iniciantes e tal. E ele está se referindo ao ritual de Irã Abif, lá na construção do Templo de Salomão. Isso é uma história, claro, né? Uma história com um E maiúsculo. Aliás, é uma história, não com H, mas com E, que não representa a realidade. Então esse nome foi perdido lá desde a época de Salomão e até hoje esse nome é um segredo. E esse nome eles colocam como Jabulon, que significa o verdadeiro nome de Deus. E a gente percebeu que Jabulon é uma junção onde que você tem três deuses ali. Você tem Já, que representa o Yahvé, o Deus da Bíblia, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Bu, que representa o nome Baal. E On, que representa o nome do deus egípcio. Então você tem a junção no nome sagrado, eles pegam o nome de Deus, e o autor aqui do livro diz que o nome de Deus era tão santo, ele é tão, não era não, ele é tão santo que os próprios escribas judeus, né, eles evitavam escrever o nome de Deus e aí eles substituíram por Adonai. Em vez de eles escrever Yahvé, eles colocaram Adonai. Tão sagrado era esse nome. E aí a maçonaria faz o quê? Eles pegam o nome sagrado de Deus, certo? Já, Yahvé, misturam com Bu, de Baal, e On, que se referia ao deus Sol egípcio. Então eles fazem uma blasfêmia, é uma blasfêmia. Mais um motivo pelo qual a maçonaria é incompatível com o cristianismo. Então aconselho você pegar aí o capítulo 5, o início, que agora eu vou continuar, para você poder entender, ok? Subtítulo aqui do capítulo 5, O Anjo do Abismo. Essa é uma declaração confrontadora e infelizmente não é difícil encontrar apoio para ela. Para começar, examinaremos brevemente a outra via no caminho da maçonaria, o rito escocês. No grau dos Cavaleiros do Oriente e do Ocidente, o 17º grau, no rito escocês, há muitos ensinos insalubres e iníquos, mas abordaremos apenas um. Assim como Jabulon é o nome sagrado do real arco do rito de York, há também o nome sagrado no 17º grau. Esse nome é Abaddon. Ah, tá, entendi o seguinte. Então, Jabulon, ele está ali no rito de York. Como eu disse, a maçonaria é dividida em dois ritos, rito de York e rito escocês. No rito de York, o nome sagrado que eles veneram, que eles escondem até a pessoa chegar no grau
que ela é autorizada a conhecer esse nome, no rito de York é Jabu-On, como a gente viu o que significa. Mas no rito escocês, esse nome, lá no 17º grau, é o Abaddon. Um passeio rápido pelo Novo Testamento revelará que, de acordo com a palavra de Deus, não há nada de sagrado no nome de Abaddon. Em Apocalipse 9:11 diz: tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esses dois termos significam destruidor e o nome do abismo é esses dois termos significam destruidor e o anjo do abismo é Abaddon, outro nome para Satanás ou um dos seus comandados diretos, a quem Jesus identifica em João 10:10 como o que vem para roubar, matar e destruir. Que nome! Essa não é a única evidência para identificar o deus da maçonaria. Várias referências ambíguas e outras nem tanto são feitas nos escritos de alguns dos maçons já citados. Albert Pike, atualmente o maçom mais elevado nos Estados Unidos, escreveu o seguinte: Lúcifer, abre aspas, né? Lúcifer, o portador da luz, nome estranho e misterioso para se dar ao espírito das trevas. Lúcifer, o filho da alva, será ele o que traz a luz, e com seu resplendor insuportável cega as almas que traz. Meu Deus. Cega as almas fracas, sensuais e egoístas? Sem dúvida que não, pois as tradições estão cheias de revelações divinas e inspiração, e a inspiração não pertence a uma era, nem a um credo. Fecha aspas. Então, esse foi o que Albert Pike diz, correto? Acerca de Lúcifer. Apesar dessa declaração ser ambiguidade genial, devemos lembrar que o que se busca em cada iniciação maçônica é a luz. Isso mesmo. Então, o maçom, ele entra lá, tal, mas ele é colocado, apesar dele ter o objetivo ali materialista, óbvio, mas ele é colocado como para ele o objetivo é buscar conhecimento, a luz, né? A pergunta que se faz ao iniciado no momento crítico é o que ele mais deseja. Que aí é um ritual, né? Ele está passando de um ritual e aí em um determinado momento daquele ritual ali iniciático é perguntado para ele o que ele mais deseja. Impelido por um maçom mais experiente, o candidato diz luz, ou seja, alguém atrás dele, ele está vendado. A gente vai chegar na parte de como é o ritual. Então ele está vendado, né? Nu. E aí, durante aquele ritual, alguém pergunta para ele o que ele mais deseja. E aí, como ele não sabe, tá ali é um momento que tudo é novo, o maçom atrás dele diz luz. E aí ele vai e repete, luz. O candidato diz luz no primeiro grau. Mais luz no segundo grau. E assim sucessivamente. Não é, portanto, sem sentido que esse eminente maçom nos diga que Lúcifer é a fonte dessa luz. Em outro lugar, escrevendo sobre Satanás, Albert Pike ensina que, abre aspas, ele não é uma pessoa, mas uma força criada para o bem, mas que pode servir ao mal. É o instrumento da liberdade, do livre-arbítrio. Representam essa força que preside a geração física, isto é, o sexo, sob a forma mitológica e chifrada do deus pagã, de onde provém o bode do Sabá, festa das bruxas, irmão da antiga serpente e portador de luz, ou fósfor, do qual os poetas fizeram o falso Lúcifer legendário, fecha aspas. Pike é citado como fornecendo a seguinte instrução num concílio de maçons de grau bastante elevado, abre aspas. A religião maçônica deve ser, por todos nós iniciados do alto grau, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Esse é o maior, um dos maiores, não, como é que fala, gente? Albert Pike é um dos maiores, as pessoas mais consideráveis
da maçonaria. Olha o que ele diz: a religião maçônica deve ser por todos nós, nos iniciados do alto grau, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Caso Lúcifer não seja Deus, iria Adonai, como está escrito lá, cujas ações provam sua crueldade, pérfida e ódio pelos homens, barbarismo e repulsa pela ciência, será que Adonai e seus sacerdotes os caluniariam? Fecha aspas. Abre aspas novamente. Sim, Lúcifer é Deus, e infelizmente Adonai também é Deus, pois a lei universal é de que não há luz se não houver sombra, não há beleza sem feiura, não há branco sem preto, pois o absoluto só pode existir com dois deuses, as trevas sendo necessárias como moldura para a luz, assim como o pedestal é necessário para o que é imponente. Dessa forma, a doutrina do satanismo é uma heresia, e a religião filosófica pura e verdadeira é a crença em Lúcifer, o equivalente a Adonai. Mas Lúcifer, Deus de luz e Deus do bem, está batalhando pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e do mal. Fecha as aspas. Pai que não está sozinho ao refutar os tambores por Lúcifer, a rufar os tambores por Lúcifer. O erudito maçônico Manny Pirhal também escreveu: abre aspas, quando o maçom descobre que a chave do valentão do pedaço é a aplicação apropriada do dínamo da força vital, ele aprendeu o mistério da sua arte. As energias ferventes de Lúcifer estão em suas mãos, e antes que ele possa caminhar avante e para o alto, deve provar sua habilidade para aplicar apropriadamente essa energia. Finalizando, removendo as máscaras. Os maçons estão em uma constante busca por luz, mas parece que fazem tudo quanto podem para se desviarem de Jesus, que é a luz do mundo. Estas citações podem pasmar a pessoa que pensa que os maçons são uma ordem simpática de homens que ajudam crianças necessitadas. Foi amplamente demonstrado a partir de fontes de autoridades maçônicas, incluindo livros de rituais, que a maçonaria não adora o Deus da Bíblia. Francamente, resta apenas um outro ser ao qual podem adorar, quer eles o chamem de grande arquiteto ou Jabulon, e na verdade é Satanás quem está por trás dessas máscaras e de outras dentro da maçonaria. Então, pessoal, finalizando aqui o capítulo 6, o capítulo 5. No capítulo 5, o que a gente viu? Que o Deus da maçonaria é o verdadeiro Lúcifer. Porque os próprios autores, né? Agora eu lembrei a palavra certa. Albert Pike foi um escritor de livros maçônicos, então ele é considerado uma autoridade na maçonaria, uma das maiores autoridades da maçonaria. E o Albert Pike, mas outras pessoas também, escritores e autoridades da maçonaria, deixaram bem claro nos seus escritos, se você buscar esses escritos, comprar esses livros, por exemplo, Moral e Dogmas, que é o livro de Albert Pike, você vai encontrar essas referências a Lúcifer. Então você percebe que o verdadeiro Deus da maçonaria é o próprio Lúcifer, é o próprio Satanás. Então, toda pessoa que entra na maçonaria, como diz no começo do capítulo 5, ela é enganada, porque é apresentada para ela uma sociedade ali discreta, uma sociedade ali que tem ritos secretos ali. Não, mas esses ritos secretos não são coisas assim perigosas, não são coisas absurdas, são coisas para manter mais mesmo a simplicidade, a essência principal da maçonaria, e as pessoas então entram com essas intenções. Eles fazem rituais ali iniciáticos ridículos, eles vestem roupas ridículas, eles se colocam, eles se portam de forma ridícula. Como eu disse, a gente vai ver depois questões sobre como que é um ritual iniciático na maçonaria, mais para frente, etc. Então, eles são enganados, entendeu? São enganados. A partir do tempo
E a partir do momento que eles vão crescendo, eles vão sendo apresentados para eles outras coisas, outros significados. Só que quando são apresentados a eles, eles vão subindo de graus, eles passam a se comprometer mais ainda, não só de forma material, tendo relacionamentos com pessoas ali ricas e pessoas de posse, mas também vão se comprometendo de forma espiritual, correto? Então, a gente está aqui revelando a maçonaria, está desvendando todo o que é essa religião, né? E é importante você estar atento. Eu vou finalizar, hoje não vou ler mais desse livro, mas amanhã eu prometo que eu vou estar fazendo mais áudio, podcasts, no caso, sobre esse tema, correto? Amanhã nós estaremos lendo o capítulo 6, que diz: quem é Jesus para a maçonaria? Capítulo 6 vai mostrar o que a maçonaria pensa acerca de Jesus, correto? E eu vou ler o capítulo 7. Quem ama Jesus, guarda seus andamentos. É o título do capítulo 7. Deixa eu ver se a primeira... Porque o livro é dividido em duas partes. Não, tem mais um capítulo que é Profanando o Templo de Deus, capítulo 8. E o capítulo 9, Salvação e Fachada. Deixa eu ver. E aí, é isso mesmo. Capítulo 10. O livro ele é dividido em duas partes. A partir do capítulo 9, já começa a falar... A partir do capítulo 9, já começa a falar mais profundamente. A partir do capítulo 10. Ou eu estou confundindo? Não, eu estou confundindo, gente. Desculpa aí. Na verdade... É o outro livro que eu tenho aqui que fala sobre a maçonaria, que é dividido em duas partes. Esse aqui não, ele segue mesmo uma sequência normal, sem divisão. Ok? Então, finalizando. Amanhã nós vamos estar lendo o capítulo 6, o capítulo 7 e provavelmente o capítulo 8. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.